vocês não imaginam. Saíram dois artigos muito legais, um da Judith Beck e um do Robert Leahy, sobre saúde mental na quarentena. O que a gente pode fazer para se manter saudável nesse período que a gente está tendo que ficar em casa. Olá, eu sou a Alia Plutarco, esse é o Admiravelmente, e hoje vamos ver um pouquinho de algumas dicas pra gente ter uns insights aí do que a gente pode fazer, além do que a gente já tá fazendo, pra ter mais saúde mental ainda nesse período tão atípico de quarentena. Vamos lá? Bom, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre dois artigos. Esses artigos saíram em algumas plataformas, eu vou deixar os links aqui embaixo, tanto dos artigos originais em inglês, quanto de um deles traduzido em 10 passos da ArtMed, que também ficou bem legal, pra quem não tem acesso ao inglês, enfim. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês terem acesso ao material, tá? Esses artigos são o seguinte: um deles foi escrito pelo Robert Leahy e o outro pela Judith Beck. Pra quem conhece um pouquinho de terapia cognitivo-comportamental, já deve ter reconhecido esses nomes, né? O Robert Leahy, ele é um autor bem renomado dentro dessa área, e ele é psicólogo, escreveu o meu livro favorito de técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que eu posso até colocar aqui também para vocês já conhecerem que livro é esse, certo? E a Judith Beck é filha do Aaron Beck, que foi o criador da terapia cognitivo-comportamental, foi ele que criou o que a gente conhece hoje como terapia cognitivo-comportamental, né? Ele criou o modelo cognitivo, enfim, criou a teoria, a abordagem, né? O artigo do Robert Leahy foi publicado no site Psychology Today e ele foi publicado no dia 18 de março desse ano, né, já nesse período todo de pandemia. Nesse artigo ele começa falando pra gente que tá todo mundo decidindo por ficar em casa, né, muita gente tá tomando essa decisão esperta, inclusive fiquem em casa, e que quando a gente decide fazer um isolamento social como esse, isso tem um impacto na nossa saúde mental e é natural que a gente passe a experimentar alguns sintomas depressivos e alguns sentimentos negativos, como raiva, tristeza, solidão e coisas dessa ordem, tá? E aí ele propõe 10 passos, né, 10 ideias, na verdade, não gosto muito dessa coisa do passo, mas 10 ideias que a gente pode colocar em prática para reduzir os efeitos danosos do isolamento social, certo? Então eu vou rapidamente apresentar essas 10 ideias que ele coloca para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre o artigo da Judith Beck. Então esse vídeo vai ter muita coisa legal, hein? Se você já tá gostando desse vídeo, dá uma pausa aqui, comenta, deixa o seu like, se inscreve, manda pra quem você quiser esse vídeo, tá? E vamos nessa! A ideia que o Robert Leahy deixa pra gente é a ideia de que a gente precisa normalizar as nossas emoções, certo? É basicamente a ideia de que você tem que aceitar as suas emoções. Por quê? Porque a gente tem uma coisa meio que... a gente não gosta de se sentir mal, resumindo o problema, né? Então, às vezes, o que acontece? Eu me sinto mal porque eu tô me sentindo mal, ou seja, eu tô meio triste, tô meio pra baixo, e aí eu começo a ficar chateado porque eu tô triste, ou triste porque eu tô triste, né? Como se eu não aceitasse aquele sentimento. E a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse período é abraçar um pouco mais esses sentimentos e aceitá-los, né? Entender que eles fazem parte desse momento. A segunda ideia que ele deixa pra gente é a ideia da gente entrar em contato com os nossos amigos e família. Mas é mais do que só conversar com eles. Ele coloca uma proposta de você fazer duas listas. Uma lista de amigos próximos ou não tão próximos assim, mas amigos que você gosta muito, né? E uma lista de familiares também próximos e não tão próximos, mas todos sendo pessoas que você gosta, tem alguma afinidade, certo? E aí a proposta é a seguinte: depois que você fizer essas duas listas, você vai começar a mandar mensagens, e-mails, enfim, a forma que você preferir, para entrar em contato com essas pessoas. E ele ainda é mais ousado, ele diz, além de entrar em contato com pessoas novas, que você talvez faça muito tempo que não fale, faz uma outra coisa. Tenta utilizar ligação. Então não é para entrar em contato pelo WhatsApp, né? Até no primeiro momento tudo bem, mas depois você tem que ligar. E fazer chamadas de vídeo, pra gente conseguir se presentificar um pouco mais
no contato com as outras pessoas nesse momento, né? A ideia que o Robert Lee propõe é que a gente faça um agendamento das nossas atividades diárias, ou seja, todos os dias você coloque uma lista do que você pretende fazer hoje, do que você pretende fazer amanhã, né? E comece a organizar isso. E ele propõe que a gente utilize de uma técnica que é a ativação comportamental e agendamento de atividades, que é uma técnica bem clássica da terapia cognitivo-comportamental, que a gente pode se utilizar para se motivar mais em função dessas atividades, certo? Aqui não vai dar para eu explicar essa técnica para vocês, mas eu vou deixar o nome aqui embaixo, então quem tiver curiosidade já pesquisa logo. A quarta ideia que ele propõe é que a gente tente ver esse tempo como tempo livre, certo? Porque a gente vive reclamando tanto, né, que não tem tempo para nada, que sempre tem que deixar alguma coisa para depois. Então, o que custa a gente tentar, agora que tem tempo, utilizar isso de uma forma um pouco mais otimista, né? Levando em consideração que pelo menos o tempo de deslocamento que você antes gastava, agora esse você não tá tendo, né? Então, por mais que você talvez não tenha ganhado tanto tempo livre assim, algum tempo livre você ganhou, e começar a ver isso dessa forma pode te ajudar a ter uma visão um pouco mais otimista e melhorar um pouco mais essa quarentena, certo? A quinta ideia tem tudo a ver com a terceira, tá? Que a terceira eu falei pra vocês que a gente tinha que fazer uma ativação comportamental, uma lista do que a gente vai fazer no nosso dia, não é isso? Nessa daqui é a listinha da procrastinação. Então você também, além de organizar o seu dia a dia normalmente, você vai fazer uma lista de tudo que você vem adiando. Coisas que já era pra você ter dado conta e ficou numa gaveta guardado, enfim, por N motivos. Então, essa listinha da procrastinação, ela vai te ajudar a encontrar novos projetos que você pode fazer e desengavetar algumas coisas aí que também pode ser uma boa experiência, certo? As ideias de número 6 e 7, elas têm tudo a ver com você tentar levar uma vida mais saudável, certo? Então ele coloca pra gente tentar fazer 3 coisas. A dica 6, né, a ideia 6, que é pra gente se exercitar, então não deixar o corpo parado nesse período de quarentena, né? E a sétima, que é pra gente beber e comer de uma forma inteligente, né? Porque nesse momento, gente, a gente tá precisando manter a nossa vitalidade lá em cima, nosso sistema imunológico, então levando isso em consideração, super importante que a gente de fato seja esperto na hora de escolher o que a gente vai colocar pra dentro, né? Não só bebida e comida, mas sentimentos também, tá? Então vamos ser espertos no que a gente tá colocando pra dentro do nosso corpinho. A ideia 8, ou a oitava dica aí do Robert pra gente, é que a gente possa fazer uma lista de vídeos e leituras. Então aproveitar esse período para entrar mais em contato com a arte, né? Que, assim, eu vejo leitura e vídeos como uma arte, então não deixa de ser. E a gente sabe que isso faz bem em diferentes níveis pra gente, então faz uma lista também daquilo que você gostaria de ler e assistir nesse período, porque é um momento mais do que propício para isso, não é verdade? A dica 9, né, a ideia número 9 que ele colocou nesse artigo foi a que eu achei mais fantástica. E realmente, assim, é uma dica muito interessante porque eu acho que ela traz algo para um nível muito individual, certo? Essa dica diz o seguinte: ajude, ofereça suporte para alguém que está passando por um momento difícil. Por que eu acho isso interessante? Uma das coisas que eu escutei nessa quarentena que me tocou muito foi que o fato da gente ficar em casa é uma forma da gente estar prestando um serviço de saúde, né? Você tá ajudando, é como se você fosse um médico na linha de frente, claro que não nas mesmas proporções, mas você tá promovendo saúde ao ficar em casa, porque você tá tornando as outras pessoas, permitindo para elas um ambiente mais seguro, né? Tornando o ambiente delas mais seguro. Então você é um agente de promoção de saúde ao ficar em casa. Isso a gente pensando no nível muito macro. Mas essa dica do Robert Lee, ela me fez pensar um pouco de fato vamos ajudar alguém, né? Personificar mais isso. Alguém que tá aqui do nosso lado, que a gente nesse momento não tá podendo segurar na mão, mas vamos segurar na mão de uma forma mais abstrata, né? Então, se cada pessoa ajudar uma outra pessoa que está passando por um momento difícil, todos nós poderemos ser ajuda e ser ajudados, né? E eu achei essa dica sensacional. Então, essa foi a dica número 9. E a última dica que ele coloca pra gente é pra gente desafiar a nossa desesperança, tá?
A gente está vivendo um momento de muita incerteza, onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e essa incerteza ela é rodeada por muitos medos. Medos de doenças, medos de muitas pessoas morrerem, medos de tanta coisa, né? Tendo em vista tudo isso que está acontecendo, é importante a gente desafiar a nossa desesperança mesmo. Eu concordo bem com o que o Robert está colocando nesse artigo dele. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E não tem uma razão pra gente assumir que vão ser só coisas ruins. Porque é muito isso que a gente vê vinculado na mídia e na maioria dos discursos, né? Então é uma crise econômica, vai dar tudo errado. Nossa, eu não vou nem começar a falar sobre isso, mas tenho toda certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo sabe do que eu tô falando. E pensando um pouquinho nisso, vamos desafiar um pouco essa visão, né? Quem sabe não sejam só coisas ruins, quem sabe também tenham muitas coisas boas esperando pela gente no final dessa pandemia, né? Nesse novo recomeço que vai ser proporcionado para todos nós. Gente, esse foi o artigo do Robert Lee. Basicamente foi isso que ele trouxe pra gente. Eu achei maravilhosas essas dicas, algumas delas eu realmente ainda não tinha pensado sobre isso e me permitiram refletir um pouco e pensar em outras coisas para fazer nesse período de quarentena que eu ainda não fiz. Bom, o segundo texto sobre o qual eu quero conversar com vocês hoje foi escrito pela Judith Beck. A Judith Beck hoje, ela é presidente do Instituto Beck. O Instituto Beck é, acho que, o maior responsável hoje do mundo por pesquisas e por formar pesquisadores dentro da área da terapia cognitivo comportamental, certo? No artigo dela, ela vai falar um pouco pra gente sobre como lidar com a incerteza. E aí ela vai trabalhar alguns pontos que ela acha importante da gente lembrar quando a gente vai lidar com essa sensação de incerteza que é tão real e tão permanente na quarentena, nesse período de Covid-19, né? A primeira coisa que a Judith pontua pra gente é pra gente trabalhar com o cenário mais provável, ao invés de trabalhar com o pior cenário. E é bem verdade que muita gente tem esse costume realmente de assumir o pior cenário como se fosse verdade, né? Então acreditar que, por exemplo, você vai se infectar com o coronavírus ou que a economia do país vai ficar um caos que você nunca mais vai conseguir se recuperar e daqui a pouco vai estar todo mundo muito terrível por conta disso. Tudo isso são exemplos de piores cenários. Mas na verdade, se a gente for parar pra pensar, por que a gente está imaginando o pior cenário como verdade? Se a gente imaginasse um cenário mais provável, ele vai ter dificuldades e desafios, que é natural que tenha, mas talvez ele não seja tão terrível assim quando a gente está imaginando que ele vai ser. Vai que, né? Então vamos tentar trabalhar com um cenário mais provável. Esse é o primeiro convite que é feito quando a gente está lendo esse artigo que a Judith escreveu. Outra coisa que a Judith pontua é sobre a gente começar a se acostumar com a incerteza. A incerteza, ela traz desconforto. A gente não saber quando a quarentena termina, quanto tempo isso vai ser, como é que as coisas vão ser, tudo isso faz a gente ficar muito desconfortável. E aí ela traz uma ideia pra gente de que a gente tá seguro o suficiente, ou seja, eu tenho que tentar me segurar naquilo que eu sei, naquilo que eu posso mudar e controlar. Que são, por exemplo, eu seguir as regras recomendadas pelo Ministério da Saúde e eu tomar os cuidados e precauções que me são possíveis. E eu ter a sensação de que eu estou seguro o suficiente. Isso já ajuda muito dentro desse cenário de incertezas. E uma coisa interessante que ela colocou, e que é muito verdade, é que assim, se a gente olhar para os outros exemplos que a gente está tendo e a gente imaginar a nossa vida mais ou menos daqui a, sei lá, um ano e meio, vai estar tudo de volta ao normal. A gente vai estar trabalhando, vai estar curtindo a nossa família, vai estar podendo viajar de novo. Enfim, as coisas vão estar de volta ao esperado. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, ficar em casa e continuar cuidando um do outro, hein? Não vamos esquecer. E no resto do artigo, a Judith vai falando pra gente alguns outros pontos. Acho que esses dois são os principais que ela trabalha, né? São também os que me chamaram mais a atenção. E tem duas outras coisas que ela colocou que eu acho importante de lembrar, que é: controle aquilo que você pode controlar. Não tem mais pra gente fazer além disso, né? Então identifique aquilo que de fato você tem um poder sobre e se concentra nessas coisas aí. E a outra coisa é: se dê crédito por aquilo que você consegue. Quando a gente conversou sobre o artigo do Robert Lee, eu falei várias vezes pra vocês,
faça uma lista, organize as coisas pra você fazer hoje, pra você fazer amanhã. E isso é super importante. Se dê crédito pelo que você conseguiu. Muito mais do que ficar chateado pelo que não foi alcançado, certo? Então a gente tem que sempre lembrar de reconhecer os nossos esforços e ver que a gente de fato está conseguindo progredir. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar aqui mais uma vez o meu Instagram, me segue lá pra você acompanhar mais de perto. E é isso, um beijo e até semana que vem.